bem com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo contando um pouquinho algumas situações que vão acontecer na sua vida assim que você aprender inglês. Esse vídeo foi sugestão a partir deste comentário aqui da Catarina, então muito obrigada pela sugestão, Catarina. Hoje a gente vai falar sobre esses eventos que podem acontecer meio que para te preparar do futuro mesmo, sabe? A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que não vai ser fácil. De jeito nenhum vai ser fácil. Aprender inglês é difícil, falar inglês é difícil e não vai ser fácil, assim como tudo na vida é difícil. Então, o que você precisa ter em primeiro lugar é saber que o seu começo vai ser um começo em que você vai ter que trabalhar duro, vai ter que se motivar o tempo todo e não desistir de jeito nenhum. Por mais que pareça difícil, vai chegar um momento em que vai ser fácil para você, assim como todas as outras coisas da nossa vida, tá? Então, uma coisa, primeiro, assim, que eu precisava falar para vocês é isso. Não vá achando que vai ser sempre fácil. A partir do momento em que você se sente bem com a língua, são outros 500. Mas, a princípio, não vai ser fácil. A primeira coisa que sempre acontece com todo mundo que fala inglês, mas não é nativo, é se atrapalhar com o sotaque. Gente, quantas vezes vocês assistiram uma série, já viram um vídeo e vocês ouviram o sotaque da pessoa e não entenderam nada? E isso acontece porque a gente junta dois sotaques diferentes, né? O sotaque que a gente quer imitar e o sotaque que a gente tem. Pensa você que é brasileira e mora no Brasil. Você já reparou como é muito difícil entender o sotaque talvez de Minas Gerais e depois entender o sotaque do Nordeste e aí lá para a Amazônia? Temos muitos sotaques e é difícil entender até na nossa língua mãe. Imagina em outra língua. Então o sotaque ele vai ser um desafio. E como que você pode amenizar isso? Vá atrás de assistir a maior parte de mídias que você puder. Se você sabe que você vai trabalhar com indianos, não deixe de conferir os vlogs deles na internet. Procura mesmo. Assista indianos falando inglês. Se você quiser, você pode assistir os filmes de Bollywood. Alguns deles têm um sotaque em inglês. Tem a pessoa falando inglês. Então, assim, busque entender a mídia baseada no sotaque que você precisa saber. Se você não tem um sotaque específico que seja algo relevante para você, foque em aprender inglês e estudar inglês e praticar o seu listening no geral. Quanto melhor você for no listening, melhor você vai ignorar o sotaque, tá? Então, foque no listening. É isso. Mas se você está se perguntando sobre o outro lado, a gente se atrapalhar com o nosso próprio sotaque, não se preocupe. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que falam inglês no mundo não são nativas. Então, o seu sotaque, ele não é um impedidor, ele não deve ser mesmo algo que te impeça de falar inglês, sabe? Ele tem que ser uma coisa que te encoraje e que tem que ser motivo de orgulho para você. Poxa, quantas pessoas falam inglês no mundo e quantas poucas falam sem sotaque, porque o sem sotaque é o inglês do sotaque deles, sabe? Não se preocupe com relação a isso, take it easy, respire fundo e pare de se importar e ignorar. Eu quero perder o meu sotaque. Mulher, não precisa. Você nunca vai conseguir perder o seu sotaque, a não ser que você nasça de novo em um país nativo, tá? Outra coisa que possivelmente vai acontecer com você e é uma situação super comum é você errar a conjugação gramatical ou trocar um vocabulário com outro. De novo, não se preocupe com relação a isso. Todo mundo comete erros, todo mundo erra. A gente erra até em português. Quantas vezes eu tenho que repetir isso aqui que eu tô falando com vocês para cortar na edição e eu errei, sei lá, a pronúncia ou eu misturei o começo de uma palavra e o final da outra. Gente, isso acontece. Até quando a gente tá se sentindo super segura e super bem. Então não se cobre tanto. Você vai errar. As pessoas que estão conversando com você vão errar, sejam nativas ou não. Então o erro faz parte do processo. O que pode ser interessante para você fazer com relação a isso é logo que você errar, já corrigir o erro se você perceber. Então se você falou uma pronúncia errada, já logo fala sorry e repete a pronúncia correta. Agora se você não percebeu o erro, menina, ninguém vai te corrigir. E sério, eu falo sério quando eu digo que ninguém vai te corrigir. Porque tá todo mundo no mesmo barco, principalmente se você não tá falando com nativos. Se você tá falando com pessoas que também são não nativas, são falantes de inglês como segunda língua, eles não têm certeza se o que você falou tá certo ou errado. E eles sabem que você tá se esforçando, então eles não vão te corrigir.
calma, vai dar tudo certo. Pensando nisso, eu separei também, né? Assim que eu pensei sobre esse último fato que eu coloquei pra vocês sobre o erro de gramática e vocabulário, se atrapalhar com o sotaque, eu pensei em falar com vocês uma coisa, na verdade, duas coisas que não vão acontecer. Tô olhando bem aqui na bola do seu olho. Para de achar que as pessoas vão zombar de você. Para de achar que as pessoas vão te julgar. Para de achar que as pessoas vão rir de você. Ninguém vai rir, ninguém vai te julgar. É o que eu falei. Muitas pessoas estão no mesmo barco que você. Muitas pessoas estão vivendo exatamente a mesma insegurança que você está hoje. Então faz parte. Tá tudo bem. E mesmo que você fique com essa insegurança dentro de você, vença esse medo. Tem aqueles 3 segundos de coragem instantânea, sabe? Eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu tenho, não com o inglês, porque eu já tive esse momento do inglês, mas como hoje eu trabalho muito com essa língua, eu já não me sinto tão insegura pra falar. Mas sim com alimentação e academia. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito pra conseguir fazer exercícios, pra conseguir realmente me alimentar bem. E eu tenho a regra dos 10 segundos. Quando eu tô vendo que eu tô enrolando pra levantar e ir pra academia, ou que eu tô pensando demais no hambúrguer que eu queria muito comer, eu conto até 10. E assim que eu termino a contagem, eu tomo uma atitude. Então, no caso da academia, eu conto de 1 a 10, bem tranquilamente. Às vezes eu até encaro pelo relógio. E aí, quando eu chego no 10, eu levanto. Eu nem paro pra pensar, eu simplesmente levanto. É o meu combinado comigo mesma. No caso da alimentação, o que eu faço é assim que eu termino de chegar até o 10, eu logo levanto e vou comer algo de saudável. Ou eu tiro aquela memória de mim, vou fazer outra coisa, vou ler, vou focar em outra coisa, sabe? A mesma coisa você deve fazer com o inglês. Se você tá pra entrar naquela reunião, tá pra escrever esse e-mail, e você tá procrastinando porque você tá se sentindo insegura, conte até 10. De 1 a 10. Não se esqueça, assim que você chegar ao 10º número, ao 10, você faz o que você precisa fazer. Você incorpora aquela personagem, aqueles 10 segundos de coragem mesmo e faz o que precisa ser feito. É muito importante de falar isso porque às vezes a gente não acredita em si mesmo. Quando a gente fica pensando muito sobre uma coisa, a gente cria situações na nossa cabeça que são enormes. Situações de julgamento, de exposição que podem acontecer, quando na verdade não vão. É muito raro que você passe por esse tipo de exposição quando você já é uma adulta. Então, talvez isso pode ter sido uma origem lá do seu passado. Alguém já zombou de você falando inglês no passado, sabe? Mas não é algo real hoje. E outra, muitas vezes quando essa insegurança bate, é a nossa criança do passado, que tá pensando 1000 vezes naquilo, se realmente vai acontecer, e o que você precisa fazer é abraçar essa criança como uma adulta e fazer o que precisa ser feito. Se você precisa de apoio, conte comigo, busque uma psicóloga também, uma terapia. Nós aqui não somos terapeutas, mas nossas aulas são voltadas para o público feminino, então a gente discute bastante o autoconhecimento, o que não faz a vez de uma terapia. Então, se você sentir que esse trauma e essa segurança tá muito superior ao normal, não deixe de buscar uma ajuda. E eu quero te deixar assim como última grande mensagem, é que se você não sabe inglês, você tem noção que você está vivendo 50% da vida só? Você está vivendo só 50% das experiências. Você não está conseguindo se comunicar e viver 100% do que a vida tem a te oferecer. Você é valiosa e você merece viver a vida por inteiro. Você merece viajar, você merece estar nos lugares que você quiser. E o inglês, ele vai te permitir isso. O inglês é uma ferramenta que transforma vidas. Não é à toa que esse é um dos nossos slogans. Para realmente deixar como uma coisa assim, se você puder, de todo esse vídeo, todos esses 10, 15 minutos que a gente tá aqui, você conseguir memorizar uma coisa escolha o seu difícil. Aprender inglês é difícil, mas não saber inglês também é. Estar exposta ali numa reunião é difícil, mas nunca chegar ao cargo que você sonhou também é difícil. Estudar inglês todos os dias ali na sua rotina é difícil. Mas nunca receber o salário que você merece também é difícil. Falar inglês pode ser um medo de julgamento, algo com a exposição ali, realmente um pouco vergonhoso.
Isso é difícil sim, mas viver só metade das experiências da vida é muito difícil também. Então, o que você precisa fazer neste momento é decidir qual vai ser o seu difícil. O seu difícil vai ser aprender inglês e ter todas essas vantagens, ou nunca aprender inglês e nunca ter acesso a tudo isso, sabe? Eu espero ter deixado seu coração um pouco mais em paz depois desse vídeo. Não deixe de nos acompanhar por aqui e também nas outras redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye!